Que bom, né? Segunda parte, chegou, segunda parte deste especial Casal na Estrada. Você é muito bem-vindo na nossa sala, né, Wesley e Marlene? É essa Sim, sala nossa demais, aqui, né? É uma alegria Sala do demais. bate-papo. É a sala da... Vamos fazer o seguinte, olha Ah. aqui, ó. A gente tem várias fotos aqui, eu acho isso muito bonito. A Marcinha, esposa do Beto Ribeiro, que participou com a Poxa, gente da primeira parte, fez aí junto com o pessoal aqui que tá produzindo junto. Depois, no final, olha, o pessoal normalmente não fica nos créditos, mas fica nos créditos, tem o nome de todo mundo que participou depois, mesmo porque se eu for falar agora eu vou É esquecer. verdade. E a Marcinha é craque para fazer esse tipo de E coisa. ela que fez, Você lembra do ela DVD, fez né? O DVD Eterna Canção, o cenário ali, tudo. Aquela né? árvore, né? Ela e Sim. a equipe dela, do Beto, arrasaram ali, né? Eu não Foi sei muito como é que legal. ela carregou aquela árvore nas costas, mas foi ela. Impressionante. Escuta, a gente falou dos 2 discos que vocês gravaram antes de entrar no Milad. Uhum. Mas como que foi a entrada de vocês no Milad? Vocês entraram no comecinho mesmo Sim, o desse Milad foi o ministério? seguinte. A entrada no Milad foi o seguinte. Nós participamos da 41ª de vencedores, Equipe dos vencedores. equipe de né? vencedores. Foi a primeira vez que Vencedores colocou música diferente no seu cast musical, que era o disco de Wesley e Marlene, o Maranata e o Planeta de Ouro. Porque eles só cantavam os discos deles, né? Só distribuíam os discos do VPC, né? Eles começaram a isso. distribuir outros discos. E essa... Era cantar mesmo, repertório musical. O repertório, das sim. viagens Que legal, missionárias. legal. E essa equipe deu tão certo, porque assim, chegava final do ano, acabava, fazia viagem, quando voltava, acabava aquela equipe. E essa equipe não queria acabar. Porque havia muito convite, porque gostaram demais. A gente introduziu música latina, Refúgio, o Senhor é a minha força. Né? E aí o pessoal gostou demais. Mas Vencedores era o seguinte, terminou as férias, acabou. E aí foi... O Nelson era líder de uma dessas equipes e falou assim, gente, é muito triste isso, está todo mundo querendo e a gente não pode fazer. Que tal se a gente criasse um grupo que fosse de tempo integral, profissional, que pudesse viajar o tempo todo e atender as igrejas pelo Brasil inteiro? Foi aí, então, quando surgiu a ideia. E aí o Nelson me faz um convite. Wesley, você toparia mudar de São Paulo, de Goiânia para São Paulo, para a gente formar o Milad? E foi uma história incrível, André, porque eu auto me demiti da organização Jaime Câmara, porque me pediram para mim fazer uma coisa lá, e eu disse, olha, eu faço, mas não me cobra o Ibope. Não, você vai fazer e eu vou cobrar o Ibope. Falei, então você não conta comigo, eu estou saindo, e fui embora. E aí a Marlene era professora de inglês em um colégio de freiras em Goiânia. E aí, quando a freira descobriu que a Marlene era crente, falou, não, então você não serve, pode ir embora também. Aí ficou os dois Uma desempregados. longa história. Ficou os dois desempregados. Aí o que aconteceu? Falou, Isso não. já eram os arremates de Deus, né? Aí eu já entendi, André, Sim. que aquele já era um chamado de Deus. Aí Vencedores passa por Goiânia, vê eu e Marlene, convida, a gente faz parte dessa história e tal. Aí, conclusão. Saí, não tinha mais emprego nem nada. Vou embora, Marlene, para São Paulo. Vendi, eu tinha casa, eu vendi meu apartamento, vendi tudo e fui embora para São Paulo. E ali a gente aproveitou parte de uma equipe ainda que era de vencedores, eu e Marlene, Nelson e Nila, e aí a gente ia fazendo as apresentações. E aí foi chegando... A coisa fluiu tanto, Adé, que nos primeiros 5 anos a gente rodou 350 mil quilômetros. Que é isso? Só para você ter uma ideia, porque era convite o tempo todo, convite. E a nossa intenção era atender a igreja como um todo. Eu lembro que Visão Mundial e uma outra... Não. Tinha Visão Mundial e tinha uma outra lá. Outra organização missionária. Que faz até aquele evento lá em
no interior de São Paulo, lá são Cepal? Cepal. Ah, sim. Viviam fazendo eventos e convidando a gente o tempo todo, porque era o único grupo disponível que podia atender durante a semana e tudo mais e tal. Então Aí a banda que o Wesley mencionou já era uma banda completa, né? A gente começou fazendo umas apresentações num hotel em São Paulo, né? A gente fazia ali no Morumbi, depois, que era a Igreja Batista do Morumbi, a gente Sim. fazia Igreja Batista Morumbi. louvor ali, naquele hotel ali, onde tinha muito atletas de Cristo e aquele negócio todo, né? E ali estava aquela turma, João E aí Alexandre, né? foi A começando turminha a surgir gente, Toninho Zemune, o João Alexandre. Eu lembro que O o Cid Abraão, né, Caldas que tocava faleceu. com o que fez lá o Não Tenha Sobre Ti, lá o Josué. o Josué, que ele era Cid é tecladista do do Rio de Josué. Janeiro, né? E a gente convidou o Cid para ir para São Paulo para fazer parte do Milagre. Ele deixou o Josué ficou chateado. Olha, Aí o Cid foi para São Paulo. Ainda bem que o Josué liberou, não tem a ó, subtítulo. liberou, Pois é, já pois é. liberou Pois tantas é. vezes. Ele E aí foi libera para São sempre. Paulo e aí foi compondo, né? O Milagre foi crescendo e a estrutura crescendo bastante, né? O Zé Roberto, né, que fazia a Flauta. flauta, o Beto Barros, percussão, né? Sim, Ali sim. tinha muita gente. O guitarrista, quem era naquela época, era o João Alexandre. O João começou tocando violão, né? Mas depois a gente foi introduzindo. Teve o Não Paulo, dá para falar o nome das teve o pessoas, Paulo- foram muitas pessoas. Paulo, muitas pessoas. teve o Marilson, teve o Eliel, teve o Olemir. Não, o Olemir. Olemir- O Olemir já foi mais no final do Milagre, assim, né? Do meio para o final do Milagre. O Lemir vai falar daqui a O pouco. Olemir é nosso convidado, né? É, Ele o vai nosso estar convidado. aqui, Ele vai tocar primeiro e depois ele vai falar. tocar, É verdade, é verdade. Então foi assim, André. Milagre, ele surgiu e foi crescendo por causa da ansiedade do corpo de Cristo pelo Brasil inteiro, entendeu? Porque não a necessidade, porque não tinha um grupo que fosse um grupo profissional e que pudesse atender a igreja de uma forma abrangente, né? Durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, e assim. Interessante, André, que quando Vencedores por Cristo esteve em Goiânia, esteve aqui o Guilherme Kerr, né? Na Sim. época, acho que ele era o líder daquela equipe. E aí falaram para ele, assim, a turma da igreja falaram assim, ó, converteu um casal aí de música, a menina era muito louca. Dá para você conversar com esses caras aí? Aí ele falou, eu quero conhecê-los. Dá para você sondar a música que eles cantam, se está tudo certinho mesmo? Aí nos levaram numa casa, eu sentei com o violãozinho, Guilherme Kerr, lá eu comecei a cantar a música, Maranata. Aí ele, né, todos novinho, né, novinho. E aí, não sei que no frigir dos ovos, ele gostou muito. Ele falou, vamos dar o testemunho de vocês lá na praça. E aí eles fizeram uma apresentação em Goiânia, na Praça Praça Tamandaré. Cívica. Não, Não, Tamandaré. Foi Tamandaré fizeram uma apresentação. A minha memória é melhor do que a do Wesley, né? Aí, São falhas diárias da memória. e na Praça Cívica em Goiânia, de um evangelismo, né? E lá nós demos a primeira vez em público o nosso testemunho. A força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fale comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito.
que me fortalecerá. Vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem e fale comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse caminho estreito que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo suficiente para eu passar, que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo suficiente para eu passar. Teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você, nos poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado, um mundo queimado por ser o que é. Vai longe de teu pai, pensando e chorando tua falta de fé. Vale a pena retornar e ver um amor antigo, o abraço amigo, a fé.
Mas sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Olemir Cândido também fez parte do Milad. E, junto com o Marquinho, está produzindo esse especial Casal na Estrada. Aliás, muito obrigado por você ter aceito o desafio de fazer parte da gente, de ter aceito o desafio de arranjar uma música que a gente não acreditava que dava para arranjar, que a gente vai ouvir mais para frente. Mas conta um pouquinho, né? Como nós estávamos conversando, o Milad teve várias bandas, várias formações, gente que entrava, gente que saía, e aí você fez parte de uma dessas formações. Fala um pouquinho sobre a sua experiência com o Milad, Olemir. As nossas vidas, elas foram ligadas pelo grupo, né? Que é o Milad, Grupo Água Viva. Mas eu falar da minha ligação com eles antes, né? Porque antes de entrar no Milad, eu já tinha uma história. Porque eu comecei a tocar violão ali nos anos 80. E todo jovem, assim, quando ele inicia, ele tem seus referenciais. E assim como eu tinha George Benson, tinha Alvin Lee, Pat Metheny, esses guitarristas assim, que a gente sempre gosta de ouvir. Mark Knopfler, né? Dire Straits. Ao mesmo tempo, eu curtia muito o Vencedores por Cristo e curti o Wesley e a Marlene, que o disco Maranata eu ouvi muito, né? Estudei muito ali, aquela coisa toda. E o João Alexandre, Grupo Pescador, com os Vencedores por Cristo ali, aquela coisa toda. Então, assim, quando eu cheguei a tocar com o Milad, na realidade, eu já tinha 10 anos que eu estava estudando esse povo. Entendeu? Quer dizer, você chegou e eles falaram, o nosso repertório é esse daqui, e você falou, não, eu já sei. Já tá aqui, de né? certa forma eu conhecia, né? Isso aí fez parte, juntando toda essa coisa, botando um balaio assim, fez parte da minha formação, né? Aí um pouco antes eu toquei no Expresso Luz, e quando eu vim do Expresso Luz, eu cheguei no Milad em 1990, que foi lá naquele evento que teve em Brasília, o Geração 90. Sim, sim. Era um evento da MPC, inclusive, não era? Sim. Um evento muito importante no Brasil, né? O Geração 90. O Geração 90 eu cheguei a tocar com o Expresso Luz, aí lá o pessoal me viu tocando, pegou e fez um convite, né, para eu tocar com o Milad. O Milad, como era uma banda que na época ela estava no auge, eu fiquei aquele jovem, né, desesperado para tocar, eu queria viajar mais, que o Expresso Luz fazia um trabalho regional, tocava vários lugares pelo Brasil também, mas não com a intensidade que tinha o Milad. E eu quis participar no Milad porque tinha uma forma mais intensa, né? Naquela época eu tinha uma cabeça bem missionária, assim, eu tinha toda essa ideia da missão e da música, né? Que o grande lance do Milad era exatamente esse, né? Conseguir fazer uma arte missionária. Isso, Não é né? isso? Não é E isso? o que é interessante é que é com a música brasileira, né? Porque igual, hoje em dia mudou muito a questão do estilo da música, mas naquela época o que a gente chama MPB, música popular brasileira, era muito vigente, assim, era muito forte. E o Milad tinha essa característica. Então chamava muita atenção da gente.
Isso era uma coisa que a gente até comentar, porque acho que o pessoal já percebeu que tem muito estilo diferente que está sendo tocado nesse musical. E teve até na primeira parte 2 músicas latinas, né, sendo tocada Muitos Que Procuram e Tudo Posso. E a Tudo Posso, que eu não sabia que era da Marlene. Sim. Não é? E então, como é que era tocar essa diversidade de estilos? Essa questão de tocar é a mesma coisa que acontece na questão de ouvir. O jovem, a população de um modo geral, nos anos 80, nos 70, a gente ouvia muita coisa variada. Se você pegar qualquer disco de novela, seja internacional ou nacional, você vai ver que há uma variação muito grande de música ali naquela história, né? Samba, rock, quer dizer, aquele rock dos anos 80 veio para achatar tudo, mas ninguém nunca deixou de ouvir a MPB, ninguém nunca deixou de ouvir o Roberto Carlos, os bregas, né, o Odair José, o Amado Batista, quer dizer, a gente tinha um cardápio muito, muito amplo da coisa, né? Então o músico também tinha essa coisa de estudar muito todas as coisas, né? A música latina, ela fazia parte desse cardápio, né? Nesse contexto aí, tudo estava valendo. E o Olemi, o que eu acho assim interessante na cabeça do Olemi, que o Olemi sempre foi um cara muito antenado, desde que entrou no Milad, tanto é que ele era produtor, ele era um exímio guitarrista, tocava violão, tocava instrumentos e tinha uma cabeça para arranjo assim como poucos. Eu sempre impressionei muito assim com a cabeça do Olemi, sabe? Ele era muito assim à frente da banda, eu posso assim dizer, entendeu? Porque a cabeça dele não parava o tempo todo. E um coração missionário, como ele disse, né? A gente foi vendo assim o Olemi crescendo, como eu vou dizer assim, em maturidade espiritual, tudo isso, a gente viu isso, né? Com o tempo, muito dedicado, muito dedicado. O Milad, na verdade, quando eu entrei ali, de cara eu já gravei o Pracinha Brasil, né? Assim, mal entrei, a gente já foi para Brasília para gravar esse disco, né? Então foi uma experiência muito legal, assim, porque você tá num estúdio e convivendo com outros músicos, é sempre muito... O Pra Cima Brasil, que é uma música desafiadora, né? Eu acho que é uma música desafiadora em vários sentidos. E igual a gente tava falando, né, da questão da variedade de sons, você pega o álbum inteiro, assim, ele é muito variado. Porque desde o música álbum, instrumental André, até o álbum chamava Pra Cima Brasil, o né? álbum chama Pra Cima Brasil, exatamente. Chama Pra Cima Brasil, o nome. E a música chama Brasil. A música é Brasil. É Brasil. Tá agora certo, que eu entendi o que você falou. Não, okay. porque eu pensei na música, tem razão. Que o álbum Brasil olha pra Brasil. cima, né? Tá certo. Bom, e o Olemir vai continuar com a gente. Também não estava no script, mas vai ter música e o Olemir vai tocar e depois vai voltar a falar. Outra vez, nesse sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar. Tô cansada de mim, até quando não vejo fim. Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei que fazer. Eis ali um homem, parece um
judeu tá sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você, daria razão pra viver, daria razão pra viver, daria razão pra viver. E ouvi vozes, um coro de milhões de vozes, forte som a invadir todo o ar. Anciãos, anjos, todos os seres viventes do céu, da terra e do ar, cantando alto para o mundo ouvir, abrindo a boca no perfeito louvor. Em volta do trono há uma só voz, numa eterna canção. Digno é o Cordeiro de receber sabedoria, força, honra e poder, riqueza, glória e a bênção para todos sempre. e ouvi vozes, um coro de milhões de vozes, forte som a invadir todo o ar. Anciãos, anjos, todos os seres viventes do céu, da terra e do ar, cantando alto para o mundo ouvir, abrindo a boca no perfeito louvor. Em volta do trono há uma só voz, numa eterna canção. Digno é o Cordeiro de receber sabedoria, força, honra e poder, riqueza, glória e a bênção para todos sempre. Digno é o Cordeiro de receber sabedoria, força, honra e poder,
riqueza, glória e a bênção para todos sempre. Tudo se inicia de maneira displicente. Sigo na rotina de uma vida dependente. Coisas pra queimar, lances pra cheirar. Um mundo colorido, mil mutretas pra evitar. Palavras repetidas dizem tudo novamente, evidentemente de uma forma diferente. Minas, heroínas, transas, coisa e tal. Eu precisava tanto uma virada radical. Oh, oh, oh. Eu gostaria de saber o que vai me acontecer. Eu gostaria de saber o que vai me acontecer. Então me apresentaram uma onda diferente que fez minha cabeça me ligando eternamente, entrando pelos olhos, pelo sangue vioral, uma dose concentrada de um amor fenomenal. Jesus foi a virada realmente diferente. A prova de amizade que ele deu é permanente. Vida dependente chega então ao seu final. O lance agora é Cristo, ele é o caminho do real. Oh, oh, oh. Ele é a virada radical. Oh, oh, oh. Ele é o caminho do real. Oh, oh, oh. Ele é a virada radical. Oh, oh, oh. Ele é o caminho do real. Oh, oh, oh. Ele é a virada radical. Oh, oh, oh. Ele é o caminho do real. Oh, oh, oh. Ele é a virada radical. Oh, oh, oh. Ele é o caminho do real. Ô, Lemir, eu pedi pra você ficar mais um pouquinho com a gente, porque quando nós conversamos aqui eu não lembro se foi com o Beto, na primeira parte que a gente falou a respeito de atividades que o Milad tinha, e o Lemir lembrou de uma oficina de música, né, que vocês, ou um curso, era uma escola de música, como é que era? O Milad, igual ele estava falando, tinha algumas vertentes, que é o grupo musical, tinha o grupo de teatro, e na década de 90 nós tivemos também uma escola de música. Tinha aula de bateria, tinha aula de teclado, tinha aula de guitarra, violão, baixo, essa coisa toda, né? Então teve muitos músicos que passaram por ali. O próprio o Marco Monteiro, ele é um fruto desse trabalho aí que a gente fez, né? O Marquinhos que tá junto com a gente aqui. É, o Marquinhos, né? Ah, que legal. O Marquinhos é o bom exemplo do aluno que supera o mestre, né? Porque o professor supera o professor, ele se tornou
eu lembro que quando o Marquinhos chegou, ele tinha uns 12 anos, 13, alguma coisa assim. Mas ele já era um músico muito talentoso, um menino muito talentoso, né? Aquela ânsia de aprender, assim. E hoje ele é um cara que eu admiro, assim, muito. Ele tem a capacidade de fazer algumas coisas que eu não percebo em todos os músicos, que é fazer a coisa técnica e com a estética bonita. Quer dizer, ele tem essa magia nas mãos, ele tem essa bênção, assim, nas mãos, né? Esse contexto todo. E o Milad teve essa coisa a escola de artes do Milad, de formar músicos, e nós trabalhamos bastante nesse aspecto também. Eu acho que isso é uma coisa importante de quando a gente pensa num grupo, num ministério, e acho que em todas as áreas, que é você, como você falou, né, Olemir, formar alunos que inclusive possam superar o mestre, né? Possam não apenas a gente deixar um legado, mas deixar pessoas que vão produzir um legado. E eu acho que isso é uma intenção de uma escola, né, e de um grupo que vai se tornar uma escola. E o Milad, como eu falei para você, André, que é um guarda-chuva, ele sempre se preocupou com esses leques que iam aparecendo, entendeu? Teatro, dança, músicos, grupos musicais, a escola de música, tudo isso foi surgindo ao longo do tempo, entendeu? Porque a gente ia vendo, por exemplo, a necessidade que às vezes a cidade cobrava da gente. Por exemplo, nós começamos um trabalho em Goiânia, que o Olemir lembra muito bem, chamado Ponto de Encontro, onde reunia aí toda terça-feira 1.500 jovens, 1.200 jovens. E nós ficamos 4 anos fazendo esse trabalho numa igreja no centro de Goiânia, que foi uma coisa que explodiu em Goiânia. Né, Olemir? Você lembra muito bem disso, Lembro, né? sim. O ponto de encontro, o nome já diz por si só, né? É o ponto onde toda Goiânia se reunia, independente da denominação, né? Todas as pessoas Isso se não encontravam. atrapalhava e nem afetava as outras denominações. De forma Interessante alguma. que ele não foi um evento que dividia as denominações, Somava, né? né? Ele somava, né? Inclusive, cada reunião, nós convidávamos um palestrante, um pastor para estar E dando a interessante mensagem. que na cidade já tinha um clubão, né? O da MPC. Só que o clubão não tinha uma banda, assim, específica, que tocava ali sempre, né? Que era um diferencial, assim, que o Milad acabou conquistando o ponto de encontro, porque essa questão da banda, ela chamava bastante a atenção, né? E vocês conseguiam manter as viagens com o ponto de encontro? Sim, é porque o ponto de encontro era terça-feira. O dia estratégico. Era né? estratégico, geralmente as viagens começavam ali de sexta para frente, entendeu? E quando a gente precisava viajar, a gente dava para um outro grupo continuar lá o ponto de encontro, botavam outra pessoa lá até a gente voltar. Então não parava, a coisa não podia parar, né? Porque já estava consolidado aquele evento ali. E ele foi tão assim, foi tão triunfante esse evento que várias igrejas, né, Olemir, começaram a nos procurar para promover um evento desse na igreja. E nós chegamos a fazer. Eu lembro que tinha ponto de encontro na terça-feira, quarta comunhão na igreja presbiteriana Mudou os nomes, Maranata, né? Os nomes. Sim, sim, quinta-feira tinha na igreja batista, que eu Celebrai. e sexta-feira tinha na igreja de Cristo, chamado Sexta Gospel. mudou. Olha isso. Pouco trabalho, né? E quando sobrava tempo, a gente ainda ia no Santo de Casa, que era na Maranata. Lembra disso? Bom, muito bom. Acho que vocês estão fazendo uma coisa muito boa, que é tocar juntos de novo, né? Fazer opa. juntos isso daí. Isso tem Muito sido legal. gratificante. Para mim, olhando esse casal na estrada, para mim, uma das coisas que fica marcada no meu coração é justamente encontrar de novo o Olemir, ter o Marcos Monteiro, o Vini hoje botou uma coisa no celular que ele falou que foi um prazer, foi prazeroso fazer parte desse grupo e tudo. O Léo está encantado também. Então, isso não tem preço, André. Isso não tem preço.
O Wesley Marlene tá passando, né? Assim, já tá no fim de carreira. E, Mas ver esses músicos nos apoiando assim, isso não tem preço. e assim, ver esse apoio da turma aqui do Beto Ribeiro, né? Do Prosa e Canto, e as meninas, as mulheres, o carinho, o mimo delas com todos nós, né? E é toda a equipe aqui, o Rogério, não vou nem citar os nomes, que são várias pessoas, né? E é muito bom, a gente se sente assim, os verdadeiros reis reinando. Uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas falam muito em sucesso e sempre tá buscando essa palavra, tá todo mundo correndo atrás. A gente chega em 2024 que todo mundo quer fazer sucesso, seja no Instagram, seja no TikTok. E o sucesso é uma coisa que eu sempre vi, não como uma ostentação ou como resultado de bens materiais. O sucesso, assim, na minha forma de ver, é aquela carreira que vocês têm. Então, de certa forma, assim, o Wesley e Marlene são pessoas de sucesso, porque passou o tempo, eles estão aí, né? O Milad, por exemplo, o grupo não está operando e parou em um certo momento, mas eles mantiveram o legado. Tem muitos artistas cristãos, né? Daquela época que hoje estão aí, e uma coisa que eu percebo, que naquela época a gente, apesar de ser uma banda assim conhecida no Brasil todos, e chegamos até a viajar para fora, eu mesmo fiz uma viagem com eles no Canadá, Estados Unidos, e apesar disso tudo, a gente tinha cabeça missionária. Então, quer dizer, essa questão do sucesso não é necessariamente o cara que ficou rico, não é o cara que comprou os melhores carros, que usa Rolex, não é isso. Mas o sucesso são aquelas pessoas que fazem essa obra aí e continuam, né? Eles continuam firme fazendo com a nova geração, com os novos músicos, e tendo a oportunidade de fazer junto novamente, né? 30 anos depois. Vamos pro último bloco. Obrigado, cara. Valeu. No ano 33 de sua vida, morreu o homem, o filho do homem, pendurado no madeiro, na montanha. Mas ao terceiro dia de sua morte ele ressuscitou. Ele está com a gente, ele está com a gente, ele está com a gente, vive em nossos corações, a sua luz não morrerá jamais. Mas no século XX espalhou sua nova mensagem por todo o mundo. Varreu o planeta com seu amor. Ele já vem, logo ele vem para nos buscar. Ele está com a gente, ele está com a gente, ele está com a gente, vive em nossos corações, a sua luz não morrerá jamais. Mas no século XX espalhou sua nova mensagem por todo